O microfone está desligado, Suca. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui no chá de Dharma de hoje. A Fernanda Shivapri, que geralmente é a nossa host, está precisando cuidar de uma paciente agora, então a gente vai seguir até que ela possa se juntar a gente. O tema de hoje é Eneagrama Tântrico. Eu vou falando aqui algumas coisinhas enquanto o pessoal vai chegando, que hoje eu estou autorizando todo mundo a entrar também ao mesmo tempo. Vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde, Súria. Boa tarde, Gabriela. Pessoal, esse chá de Dharma é para ser uma conversa de transmissão horizontal, quer dizer que a gente vai compartilhando aquilo que a gente já acumulou de sabedoria nas nossas andanças, né, e dividindo. Hoje eu vou trazer um tema que é o Eneagrama Tântrico, que é um dos ensinamentos mais importantes da nossa escola, o Trika Mahasiddha Yoga. E o nosso guru, o nosso mestre Dharma Bodhi, está vindo para o Brasil em junho, para Vitória, Espírito Santo, dar um workshop bem extenso, com vários dias. A gente vai passar o dia inteiro aprendendo esse ensinamento muito profundo e que tem a serventia de trazer muito autoconhecimento para a gente. Eu vou começar lendo aqui a divulgação desse evento dele em junho, para servir como guia para a gente começar a discutir a partir de então, tá bom? O formato desse chá do Dharma é para vocês abrirem o microfone e falarem, compartilharem o que vocês estão pensando e as suas experiências, tá bom? Então, depois que o chá de Dharma ocorre, aí a gente decide se vai depois disponibilizar a gravação para o público ou não. Então, se você falar alguma coisa que você depois não quer que seja divulgado, não tem problema nenhum. É só vir para mim ou para Fernanda e falar assim: eu prefiro que a gravação de hoje não seja divulgada. Tá bom? No mais, a prioridade é que vocês compartilhem e conversem, tá? Eu vou ler aqui o texto sobre esse ensinamento de hoje, o tema de hoje, né? O Enneagrama Tântrico é um sistema antigo que ensina como a personalidade comum, a estrutura de ego com a qual nascemos, contém mais chaves para desbloquear a realização da nossa essência imutável. O Enneagrama Tântrico ensina como identificar qual dos 9 tipos de personalidade você pertence e como transformar o karma limitado, condicionado de sua personalidade e emoção, na expressão sábia de de virtudes e ações iluminadas. O Enneagrama Tântrico originou-se na Ásia Central. O lar do Tantra Dharma não dual, por milhares de anos, foi um conhecimento altamente protegido e mantido como secreto, principalmente preservado em comunidades esotéricas sufistas, além de ser popularizado no Ocidente pelo grande místico greco-armênio chamado Gurdjieff. Nos tempos modernos, a Igreja Católica e a psicologia ocidental adotaram os ensinamentos do Enneagrama, mas eles carecem da visão tântrica original, a metodologia que torna o Enneagrama Tântrico uma poderosa ferramenta não só de desenvolvimento psicológico, mas também espiritual. As formas mais populares do Enneagrama que estão sendo ensinadas hoje são fortemente influenciadas por professores de uma vertente específica da psicologia que acabou perdendo a compreensão das sutilezas do corpo sutil, dos canais energéticos, dos chakras, que desempenham um papel fundamental na produção e manutenção de um falso sentido de identidade. São os chakras, é a compreensão do chakra, dos canais de energias, que faz com que a gente compreenda o que é personalidade, o que é essência. Então, esse conhecimento a gente mantém vivo na nossa escola, né? Eu vou pedir para quem conhece Enneagrama abrir o microfone ou falar no chat o que já sabe, ou por que se interessou para vir aqui, para a gente ter mais interação, tá? Quem tiver vergonha de abrir o microfone pode levantar a mão, que eu chamo vocês. E eu vou começar falando então. A não ser que alguém abra o microfone agora. Eu conheço o Enneagrama, eu sou professora de Enneagrama. Bem-vinda, Letícia. Eu trabalho com Enneagrama no nível pessoal e profissional, desenvolvimento pessoal
desenvolvimento de liderança, trabalho nas organizações e também o enneagrama aplicado ao sistema educacional, para pais e professores. É isso aí. O que te traz aqui hoje? Olha, tudo que envolve o tema enneagrama me atrai. Então, eu recebi esse convite pelo WhatsApp, e como eu sou muito apaixonada pelo enneagrama, tudo que diz respeito ao tema, para mim, me interessa. Tá certo. O enneagrama dentro dessa escola do Trikamahasi Yoga, ele faz parte de alguns ensinamentos de visão, né? E na nossa escola, a gente fala que para a gente despertar a Kundalini, para a gente começar um processo de expansão da consciência, a gente despertar para baixo, algo que a gente falou no último encontro, né? A Durga Murti falou, a Nathalie falou. E esse processo de despertar para baixo é o processo de autoconhecimento. Então, a pergunta que a gente quer responder aqui é: quem sou eu? Sabe quando você vai num médico ou num nutricionista, ou quando você chama um pedreiro na sua casa e a pessoa não conhece o caso, ela vai fazendo, ela vai consertando, mas ela não sabe, ela não entendeu, ela não fez o diagnóstico, sabe? E muitas vezes a gente tenta trilhar caminho espiritual assim. A gente sai aplicando um monte de técnica para ver o que dá certo. E a gente nem sabe o que a gente quer e nem sabe quem é que está fazendo aquilo. Esse processo de despertar para baixo é um processo de autoconhecimento que é essencial para a gente saber quem é. Quem somos nós que estamos trilhando esse caminho. Né? Então, aquela conversa que a gente teve semana passada sobre 6 reinos e a Shiva Priya fez um workshop no sábado, que as pessoas gostaram muito, trouxe muita clareza para o sofrimento que a gente vive, né, no dia a dia. E esse ensinamento do Enneagrama faz parte disso, desse processo de autoconhecimento, de responder quem somos nós. Então, o Enneagrama, vocês viram o símbolo que estava no... Tem como compartilhar, Shivatri, aquele yantra? O Enneagrama não deixa de ser uma numerologia, né? E os símbolos que aparecem nesse yantra, nessa imagem, nesse símbolo geométrico que representa o Enneagrama, ele tem diversos símbolos, né? Ele tem um círculo, o círculo representa um, ou tudo, ou infinito, ou não número, ou a unidade total, né? Tem um triângulo, 3. E quem estuda Tantra ou na verdade, qualquer outro tipo de forma de conhecimento tradicional, sabe que a trindade, né? O 3, triângulo, tem uma importância muito grande. E o Enneagrama nada mais é que esse 3 vezes 3, o 9. Né? E cada tipo de Enneagrama tem 3 subtipos e por aí vai. E tem um terceiro símbolo importante que é uma forma geométrica bem diferente, secreta, que quem olhar com cuidado vai enxergar ela. Se você tirar o círculo e tirar o triângulo, sobra essa forma geométrica. E dessa forma a gente entende como é que o dinamismo do universo, como é que as coisas se interagem, se comportam. Né? Então o Enneagrama, a princípio, ele era uma cosmogonia, uma cosmologia, uma explicação de onde estamos e como as coisas funcionam. Era um enneagrama de processo. Era uma compreensão de que tudo do nada vem a surgir, passa por um processo de amadurecimento e transformação e depois passa a deixar de existir de novo, né? A morte, ela é essencial à existência. Então, era a compreensão desse processo. Com o tempo, a gente começou a entender que cada ser humano também passa por esse processo, é claro, e a especificidade do nosso enneagrama é que, na verdade, a especificidade do enneagrama tradicional, como era entendido, como sempre foi entendido tradicionalmente, né? Por isso que a gente chama ele de tântrico, porque ele respeita como foi originalmente criado. É que o nosso tipo de personalidade é inato, não é adquirido. A gente não desenvolve o nosso tipo de enneagrama por causa dos primeiros traumas de infância e por causa das primeiras interações com os nossos pais culturalmente. Não é sobre cultura e aprendizado, é sobre ser inato. Natureza e cultura é sobre ser inato, né?
não é adquirido, é inato. E todos nós somos como aquele símbolo, sabe a capa do CD, é do Pink Floyd, acho que é, né? Que vem um raio branco, tem o prismas e sai todas as cores. Nós somos uma dessas cores e também o raio branco, né? Ah, obrigada, Shivapri. Ali, vocês estão vendo o yantra, né? Então tem círculo, o triângulo 163 e tem aquela outra fórmula geométrica feito do 8, 7, 5, 4, 2 e 1. Esse yantra. Tive um momento aqui de que eu viajando mesmo. Porque ele te leva a essa identificação com o cosmo maior, né? E cada um de nós, a nossa compreensão é de que a gente é aquele raio branco que chega no prisma da capa do Pink Floyd e a gente é também uma das coresinhas que sai do outro lado, né? Então a gente tem um viés, a gente tem uma orientação, a gente tem uma preferência, a gente tem uma especificidade. E a analogia que eu vou fazer aqui para tentar explicar sobre o que a gente está falando é que a gente é o raio branco, a gente é o prisma e a gente é um dos raios que sai do outro lado, mas a gente não sabe que a gente é isso. E quando a gente começa na jornada espiritual, a primeira coisa que a gente faz é falar assim: caramba, eu existo. É sair da ignorância, é sair da ação em pensamento, palavra e corpo, que é ignorante, que a gente age porque sim, sem pensar. Né? Então a gente fala: caramba, eu tenho padrões. Eu sou dessa cor, eu sou desse número do Enneagrama, eu tenho uma predominância de comportamentos num desses 6 reinos. Eu sou Vata, Pitta ou Kapha, né? Dessa forma. Então, o Enneagrama é uma dessas formas de a gente entender que a gente é um desses raios, mas a gente também é aquele raio branco, o original, a luz pura, a espociosidade pura. Né? Na nossa escola a gente vai chamar esse raio de essência, e a gente vai se tornar consciente que a gente é uma dessas cores. A gente vai fingir aqui que esse arco-íris tem 9 cores, cada uma delas é uma cor do Enneagrama. Né? Então, nesse processo de waking down, de despertar para baixo, a gente acaba. Tem um monte de gente conversando essa semana aqui nesse grupo sobre encontrar nossos podres, né, os nossos padrões, e que isso não é tão confortável assim, e leva muita coragem para admitir assim: eu sou muito arrogante, eu dou patada em todo mundo, né? Ou eu sou muito cagona, eu não consigo ter a coragem de enfrentar os meus desafios, ou eu sou muito Peter Pan, eu só quero saber de moleza e não dou conta das minhas responsabilidades, ou eu sou muito exigente, eu sou muito perfeccionista, eu tô sempre julgando todo mundo, eu não consigo ter a alegria de passar um Dia das Mães leve, né? E é desse processo que a gente está falando, de conhecer os nossos padrões cegos. Por incrível que pareça, eles parecem cegos, porque quando a gente descobre eles na astrofia, uma das coisas que a gente percebe é que, caraca, bate assim, cai a ficha, né? Uma ficha bem grande. Que é: todos os meus ex-namorados, meus amigos e minha mãe, meus irmãos sempre falaram isso de mim e eu nunca admiti. E você fica assim: esse é um padrão meu, né? Porque o ego faz de tudo para se defender. Ele quer sobreviver. E o que a gente está falando é de conhecer a nossa personalidade para então cultivar as virtudes. Né? É muito difícil alguém que nasce sendo virtuoso, né? A gente nasce que a gente tem karma e a gente está aqui para isso. Um dos significados da palavra Tantra é caminho e processo de transformação. Tantra também significa método. Peguei essa mensagem, Shiva Priya, tá tudo bem. Você então ancora aqui comigo, tá? Então, Tantra significa método e processo de transformação. Então, quando a gente fala de caminho tântrico, não é nada daquilo que vocês estão pensando. Porque a Tantra chegou de uma forma completamente, completa, absolutamente distorcida aqui no Brasil, no Ocidente. Isso eles chamam de Neotantra, que é coisa de sexualidade, para ter mais prazer, e como se esse hedonismo de gozar muito, ou de ter muito prazer, fosse uma espiritualidade. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. A gente está falando de um verdadeiro caminho espiritual para conhecer quem somos nós, de uma forma relativa e de uma forma absoluta. Né? A essência e a personalidade. E o que a gente quer falar aqui é que quando
se um dia a gente praticar o Tantra tão bem, e as coisas derem tanto certo que a gente atinge o fruto do caminho, o resultado dele, como a gente seria? Será que todo mundo seria uma tábula rasa? Será que todo mundo seria igual? Será que a gente seria uma estatuazinha que ficaria parada numa caverna, que não teria opinião, nem falaria nada, nem se engajaria, não teria rido de uma piada ou ficado triste com a guerra? Será que é assim, né? Então, na nossa compreensão, a gente entende que a própria expressão única de cada um de se expressar finalmente, espontaneamente, depois da iluminação, existe uma real espontaneidade. Não essa espontaneidade que a gente acha hoje em dia, que é só falar o que dá na telha. Não, não é isso. Né? Quando se dá essa verdadeira espontaneidade, depois de a gente conhecer a nossa essência, para além daquele raiozinho de cor que a gente conhece também que a gente é a luz branca e clara, a gente volta a ser quem a gente é, aquele raiozinho. Né? A gente volta a ser a nossa personalidade. Então, a gente tem um termo na nossa escola que se chama Personality Display, em inglês, e que hoje eu discuti com um grupo de tradução e a gente escolheu traduzir para o português como personalidade desvelada, porque o véu que encobria a nossa essência se desvelou então. Então a gente passa a ser uma expressão de virtude. Isso é completamente oposto a outras escolas de espiritualidade que falam que a iluminação ela se dá num outro lugar, numa terra do Buda perfeito, num além, num paraíso, porque esse lugar aqui é o lugar só do karma, de sofrimento, de ilusão, em que as pessoas só agem de forma poluída, impura, né? Então, a gente entende que você pode ser um nirmana kaya, né? Uma pessoa que é livre de condicionamentos e está nesse corpo físico vivo andando sobre a face da Terra. É isso que o Enneagrama serve como. É para isso que o Enneagrama pode servir como um caminho das pedras, como um livro de receitas, talvez como um mapa, para a gente entender como a nossa personalidade específica poderia se expressar de uma forma tão virtuosa. Tentei ser breve. Alguém quer já comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, falar sobre algum insight que teve? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, muito breve, sobre cada tipo de enneagrama, porque é impossível, né, Letícia, falar em uma horinha sobre o enneagrama, mas a gente quer falar sobre quais são as possibilidades que ele pode trazer do ponto de vista espiritual, não só do desenvolvimento psicológico e de rendimento no trabalho e relacionamentos em família, que são um resultado maravilhoso que acontece no caminho espiritual, né? Os nossos relacionamentos humanos, é, a expressão do nosso nadi, do nosso propósito de vida, tudo isso tem mais harmonia. É um assunto gigante, né, Letícia? Leva uma vida. Vem, Wagner. Wagner levantou a Oi, mão e está eu mexendo na estava. frigideira. É que eu tô Oi. cozinhando, aí eu tava tirando a panela do fogo. Oi, boa tarde. Ótimo ouvir de vocês. Eu tenho duas dúvidas a respeito do Enneagrama. É um ensinamento que eu não peguei ainda, né? Não tive acesso, eu só sigo perfis de Enneagrama que não são exatamente como o da escola. Mas eu sei, uma é só para esclarecer uma coisa que para o público geral é legal, é que é como o Enneagrama ajuda a gente nas nossas relações, né? Porque a gente se tipifica e aí depois a gente vai saber como é que a gente tende a interagir com os outros. E aí quando você tem uma noção do eneatipo do outro, dá para entender quais são os conflitos mais recorrentes, né? Pelo menos eu acho que eu ouvi isso de algum lugar. Isso é útil no trabalho, isso é útil na relação familiar, isso pode ser útil em diversos aspectos. E uma outra coisa que dentro da escola se fala muito sobre seguir o nosso NAD, ou propósito de vida, e eu queria saber se o Eneagrama ajuda a gente a chegar mais próximo do que seria. Eu sei que leitura de NAD em si, do mapa astrológico, já é uma dessas ferramentas super importante, mas eu quero saber se nesse processo de waking down, de despertar para baixo, o Eneagrama ele também ajuda na percepção do próprio NAD, de propósito de vida. Shiva Priya, você não quer falar de propósito, não? Eu achei uma pergunta muito interessante. Eu acho que a gente pode levar muito para o Guruji, agora que ele vem aqui ao Brasil mês que vem.
daqui a 3 semanas e vai dar um ensinamento sobre Eneagrama Tântrico lá em Vitória. Então, eu acho uma pergunta muito boa para levar para ele. Mas o pitaco que eu posso dar nesse momento é que eu acho que quanto mais a gente vai além dos nossos padrões condicionados, e o Eneagrama nos ajuda muito nisso, da gente reconhecer que a gente está agindo mais no automático, reproduzindo esses velhos padrões do que de fato exercendo a nossa liberdade, expressando a nossa essência. A gente vai superando esses condicionamentos e aí a gente vai entrando mais em contato com quem a gente realmente é, e o nosso propósito faz parte disso. Então fica muito, a gente vê com muito mais clareza qual é o nosso propósito e se sente em mais condições de realizá-lo do que quando a gente está vivendo no piloto automático da nossa personalidade condicionada. Então, eu acho que esse processo de acordar para baixo, que o Enneagrama favorece, ele vai nos deixar mais afinado com o nosso propósito. E quanto mais a gente vai expressando o aspecto virtuoso da nossa personalidade, mais a gente vai viver o nosso propósito. É algo que naturalmente vai acontecendo simultaneamente. Esse é o meu pitaco. Letícia, você quer falar um pouco sobre os relacionamentos? Letícia é psicóloga, trabalha com Enneagrama. Tenho certeza que ela ajudou um monte de gente já com isso, porque é uma ferramenta incrível, né? Então, no relacionamento, eu acho que o grande diferencial do Enneagrama é, primeiro, ele te mostra como que você é, te explica por que que você é do jeito que você é, o que que você faz, o que você faz. E a grande sacada é que ele te dá depois caminhos de crescimento, propõe direções concretas de crescimento a partir da geometria do símbolo, né? E quando você tem essa consciência de como que você funciona, qual é o seu sistema operacional, como que isso se deu, ou seja, vai lá na infância, te mostra qual foi o gatilho, o que te levou a fixar determinado tipo de personalidade, isso faz com que, primeiro, você desenvolva compaixão por você. E a partir do momento que você conhece, né, todos os perfis, todos os tipos, e nos relacionamentos você entende como que cada pessoa funciona, por que que ela é daquele jeito, por que que ela faz o que ela faz, não é uma questão, sabe, de estar assim, de picuinha, de pirraça, de provocação. Então, é o jeito dela ser. Então, isso também desperta uma compaixão pelo outro. E nesse contexto onde você tem compaixão por você e compaixão pelo outro, eu acho que isso facilita muito o relacionamento. Você consegue entender qual o ponto de vista da pessoa, a partir de onde e como ela vê a realidade. E aí a gente para de querer impor ao outro a nossa forma de ver o mundo, querer que o outro perceba o mundo a partir do seu ponto de vista. E a mesma coisa, né, quando o outro conhece esse processo, passa pelo processo, ele também não vai querer impor a forma dele de pensar, de perceber o mundo a você. Então, acho que nesse ponto favorece muito o relacionamento, porque primeiro você desenvolve compaixão e respeito por você e pelo outro. Obrigada, Letícia. E se alguém aqui quiser falar, dar depoimento sobre como foi para você, o Enneagrama tem um apelido de salva-casamento. E assim como qualquer, na verdade, sistema de tipagem, a gente pode usar ele mal. Já viu gente que usa signo para assim, ai, falar fulano é ariano mesmo, é um escroto, sabe? Porque você pode sempre usar aquilo para julgar alguém, para tirar a pessoa do seu coração, para não resolver um conflito, para reificar, para fortalecer uma história uma história de conflito, né? Então a gente precisa, em primeiro lugar, de maturidade, compaixão, lucidez, desejo sincero, eu acho, né? De se bem relacionar, de se autoconhecer. Eu acho, Wagner, que a questão principal é se eu não sei quem eu sou, como eu me relaciono com alguém com qualidade, com transparência, né? Fica difícil, com verdade, com honestidade. Como é que eu desenvolvo intimidade
se eu tô esfregando um monte de máscara e versão e argumento e desculpa nas pessoas, se eu nem tô ali de verdade, né? Então, esse processo de Waking Down é isso, né? A gente desvela esses reinos, esses padrões, e a gente acaba sendo a gente mesmo. A primeira coisa, eu não vou ficar falando muito de cada número, não, mas na compreensão original de Enneagrama, depois mudaram esses centros, mas a gente mantém a divisão entre os 3 centros originais. E existem 3 centros. Quem estuda Hatha Yoga com a Durga Murti sabe que tem os 3 bindos, bindo vermelho na base, azul no coração, branco na cabeça. E os 3 centros, eles são relacionados cada um a 3 tipos de Enneagrama, né? E quando a gente começa a caminhar no sentido de expressar nossas virtudes, cada um de nós, o Enneagrama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada um deles entra numa capacidade de integrar pensamentos, sentimentos e emoções de forma harmônica. Quer dizer que você está inteiro pela primeira vez, porque a gente é meio desintegrado. Vocês já repararam que tem gente, talvez, nessa família, no círculo de amizade, colega de trabalho, que são pessoas que elas pensam o mundo, elas não vivem o mundo, elas não sentem o mundo. Tem gente até que fala assim, nossa, isso é muito engraçado, hein? E a pessoa não está rindo, ela está pensando, mas ela não tem sentimento. As pessoas estão presas aqui, né? Tem gente que só sente, que só ama, que só tudo, mas a vida dela tá toda desorganizada, ela não pensa em nada, ela não planeja nada, não faz nada, também ela só tá sempre apaixonada, para bem ou para mal, né? Ou comprando barraco ou amando, mas muito passional, né? Tem gente que sente demais. Tem 3 no Enneagrama que são assim, 3 tipos, não o número 3. E tem gente que faz muito, é prestativo e trabalhadora e workaholic, mas não planeja, não pensa, não tem sentimento. Então, quando a gente começa a conseguir expressar nossas virtudes, é que a gente está se integrando finalmente. Quando pensamentos, sentimentos e ações estão ganhando coesão. Quando a gente está sincronizando para se sentir inteiro, finalmente. E quando a gente se sente inteiro, a gente não vira uma tábula rasa, um Buda, um monge, uma massa branca. Só a luz branca. A gente está conectada com a luz branca, mas a gente continua sendo o nosso tipo de forma virtuosa. Acho que eu vou falar. Posso falar? Tchá, 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 tchá. Alguém quer fazer algum comentário? Tô falando sozinha hoje. Então tá. Tudo bem, Sadashiv. Perdão, tá bem. Sadashiv está trabalhando. O tipo 1 no Enneagrama é uma pessoa cri-cri, perfeccionista. Vocês conhecem alguém assim? Ela sofre muito, ela tem muita raiva e crítica. E ela tem muita dicotomia muito rígida entre o que é certo e errado, justo e injusto, adequado e inadequado. E ela tá sempre julgando o tempo todo. Ela sofre muito com essa raiva, né? Com esse julgamento constante. E ela tem esse viés. Ela é assim, muitas vezes não percebe. Isso que a gente tem que ter em mente, assim. Quando a gente descobre que a gente é assim, a gente pode continuar o quê? Julgando a gente, mas a gente pode também frear e ter compaixão com a gente mesmo, ou com o outro que você percebe que tem mais essa tendência, né? Então, acho que compaixão, bom senso, maturidade tem que permear toda essa compreensão, né? A pessoa 2 do Enneagrama, ela é uma pessoa que, geralmente, ela é muito social e ela tem uma antena para fora. Ela quase não se percebe, ela quase não atende suas necessidades, ela está sempre querendo ajudar todo mundo, porque ela tem uma tal ferida de desvalor, o valor essencial dela é tão, não é nem baixo, muitas vezes ausente, que ela quer ajudar todo mundo só para ouvir o elogio de volta. Que ai, você é incrível, muito obrigada, você sempre, sabe, ela quer ouvir isso de novo. E na verdade essas pessoas são muito orgulhosas e quando você não elogia de volta, elas ficam bem fulas. Fula é baixo, fula é pouco, elas ficam iradas. E ela sofre muito com isso, porque é um esforço descomunal de estar sempre querendo agradar os outros para finalmente ter um valor, e esse saco nunca vai ser preenchido, né? A pessoa 3 no Enneagrama é uma pessoa que ela é extremamente vaidosa,
eficiente é aquela que se dá melhor nas empresas privadas, grandes atletas, artistas marciais, e elas querem sempre estar no pódio, ganhar medalha e terem um reconhecimento. Elas querem ter a casa linda, um casamento lindo. É isso, assim, elas vivem pela imagem de perfeição, né? E ele tem um estereótipo assim de bem-sucedido, de querer ser visto como alguém de sucesso. E vocês percebem que todo mundo aqui, quando a gente vai falando de Eneagrama, todo mundo tem um desvalor essencial, né? Porque ele quer provar alguma coisa. E todas essas que eu estou descrevendo é uma motivação. Aquilo que me motiva é ser perfeito e julgar. Aquilo que me motiva é ajudar os outros. Aquilo que me motiva é ter sucesso. Né? Então, olha como a gente não é tão consciente das nossas motivações, né? É isso que move, a gente acorda todos os dias para isso, né? A gente precisa criar cada vez mais consciência. O 4 no Enneagrama, ele tem um apelido de individualista, tem gente que apelida ele de romântico também, mas vocês devem conhecer alguém que é muito emocional, que é incrível, espontânea, uma pessoa que quando tá de bem, alegra seu dia, aquele seu amigo artista e tal, mas extremamente individualista, porque quando a emoção dele é o que vale, e a dele é melhor, e tem que ser do jeito que ele quer, e é extremamente individualista. Então, o 4, ele sofre muito com a instabilidade emocional, porque ele é extremamente sensitivo. Ele sofre por ele e por todo mundo, porque ele é de fato intuitivo mesmo. Ele sente o que todo mundo está sentindo. E o viés dele é um viés negativo. É estranho para qualquer outro número enneagrama, mas existe essa pessoa que vê M o tempo todo. Que vê tristeza, que vê tragédia, que vê sofrimento, que tem uma nuvem negra em cima da cabeça. E ele é extremamente invejoso. E ele se vê completamente diferente, né? Ele é tão sensível, na verdade, e tão profundo, que ele se vê completamente diferente de todo mundo mais. Então, essa insatisfação de nunca se encaixar é uma ferida muito grande, que deixa ele extremamente instável, sem saber quem ele é e por que ele está ali se ele é tão diferente. Poderia até não existir. Depressivos, muito suicidas são 4. 5, eles são extremamente observadores, tem muito a ver com aquele reino humano que a gente discutiu no encontro passado. São calculistas, eles substituem pensamento por fazer e sentir. Eles vivem aqui, né? Eles, eles não vivem, eles pensam a vida. Extremamente racionalistas e frios, muitas vezes. E eles podem ser avarentos. Tem um traço do 5 que ele é canguinha. E não é canguinha de dar coisa, objeto material. Ele fica fechado no gabinete estudando, assim. Ele não quer nem dar o ar da sua graça, ele não quer dar ouvido para alguém falar, ele não quer dar presença, ele é fechado. Entende que esse é um tipo de canguinha, de não querer nem dar a sua presença. Ele quer ficar fechado no escritório, sei lá, pensando na biblioteca. O 6 tem um apelido de questionador, mas o principal traço dele é que ele é cagão e confuso. Ele tem muito medo, medo de tudo. Medo, só medo. Ele é desconfiado, ansioso, mas ele é extremamente leal, porque, na verdade, ele é tão inseguro e medroso que precisa. Ele é leal porque ele precisa dessas pessoas, dos amigos, do marido, da família, para ele não se sentir tão medroso, assim, tão pequenininho, assim, ou tão atacado, assim, né? E o 7, ele. Ai, o 7, ele é o Peter Pan, ele é sonhador, ele nunca está no presente, todos eles nunca estão no presente, porque quando a gente está inconsciente, a gente não está presente, a gente está na nossa viagem pessoal. Mas o 7, ele está sempre planejando uma festa muito maneira, uma viagem muito maneira, o dia que ele estiver no palco, na profissão dele, e estiver com uma mulher linda, e estiver, tipo, com a roupa mais maneira. Ele é viciado em hedonismo, prazer, gula, diversão, comida gostosa, bonita, e ele é muito hiperbólico, sonhador, extremamente inteligente. Ele meio que aprende tudo. Ele é uma estrela. É muito maneiro. 7 é muito maneiro. Todo mundo quer um 7 na sua festa, né? Contra qualquer que seja aquilo que ele entende como um grupo ou causa de injustiça. Mas ele tende à luxúria, ele tem uma coisa de ser rei, tipo o chefe do tráfico, políticos, muitos são. Foi. Né? Porque eles têm um senso de guerra, de justiça, eles são líderes, eles são mandões,
extremamente intensos e são viciados em desafio, e isso é exaustivo, porque eles querem sempre um desafio muito grande, uma guerra, uma briga, uma causa muito difícil de combater, né? E o 9, o principal vício dele é ele é indolente. E o 9 ele é o pacifista. E ele tem ojeriza a conflito. Na verdade, ele quer que tudo seja constantemente uma, um universo de paz e não um conflito. Então, deve ter alguma mulher, talvez, assim, nessa família. Isso é muito comum, né? Em família católica, aquela mulher que engole tudo, que engole sapo, que não quer causar nenhum conflito, que fala, não, vamos falar depois, não poupa o fulano, que tá sempre querendo causar uma paz perfeita. E nisso elas se anestesiam, elas se tornam, essas pessoas, né, se tornam apáticas e elas deixam de existir. E essa é a personalidade dela, o traço dela é não ter. E E não gera sofrimento só para ela. Quem tem pai, mãe, que é nova no Enneagrama, sabe como, por ela não ter se posicionado, estado lá e dado uma opinião e participado, machuca também. A gente quer vocês, sabe, noves? Machuca a gente também. A gente quer vocês, sabe? E esses são as nossas dores, nossos padrões cegos. Cada um tem um. Só isso já abre compaixão, não é? Cada um tem sua dor. É difícil para todo mundo, sabe? E leva coragem. E o mais legal é ver que quando a gente finalmente integra, né, aquilo que a gente falou, os karmas de sentimento, emocionais, de pensamento e de ação, a gente começa a viver virtude. Então, aquele perfeccionista raivoso que é um, se torna finalmente, vou falar das virtudes agora, sereno. Pensa aquela pessoa julgadora, chata, cri-cri, raivosa, virando serena. Ela consegue ser isso, e essa é a virtude dela, né? O 2 que era tão orgulhoso, ele se torna humilde. O 3 que só pensava numa imagem de ser bem-sucedido, ele finalmente tem sinceridade, intimidade. Né? O 4 que é esse individualista, passional, romântico, egocêntrico, tem finalmente equanimidade. Né? O 5 ele pode ser generoso e compartilhar a sabedoria dele, porque ele é muito preso, né? Avarento, né? Que você falou, Celestino, avarento. O 6 ele vai além do medo e da insegurança e finalmente encontra coragem e confiança. Confiança. Gente, dá para ter confiança. Uma vez eu falei para um 6, e se você confiasse? E ele ficou assim, tipo, se pegou no banco do carro, porque eu acho que ele nunca pensou que poderia confiar. Ele tá sempre com medo. Tadinho. E ele pode. Essa é a virtude dele. Quando ele integra, né, esses 3 centros e se torna inteiro finalmente. O 7, que é aquele sonhador hedonista e guloso, ele pode finalmente ter sobriedade, porque ele estava sempre embriagado em algo muito legal, muito divertido, muito. Ele pode ter sobriedade, contentamento no momento presente, na essência, em quem ele é, nas coisas como elas são, sem tentar alterar e deixá-las mais legais. Né? O 8, que é aquele, muitas vezes, tirano, rei, governante, mandão, pode ter inocência, pureza. Os 8 são muito puros. Se você conhece algum 8, você sabe que eles são mandões, brigões, mas eles são, um coração enorme também. E é que quando a gente tem intimidade com alguém assim, a gente sabe, tem uns que são pessoas mais amáveis, na verdade, né? E o 9, que era aquela pessoa apática, que sempre acha que ela não precisa falar, ela não precisa existir, que odeia confusão, que quer só assumir. Ele pode finalmente ter uma ação posicionada. Ele pode falar, eu sou isso, eu quero isso e eu ajo dessa forma. E todo mundo ama quando vocês fazem isso, façam mais, tá? Faz sentido para alguém? Ai, foi Eu muito acho bom que esse por 4. resumo. Você Fala, acha? fala. Adorei o resumo, foi muito bom. Mas também quero lembrar quem está tendo contato com o Enneagrama agora, que é novo nisso, para não ficar muito ansioso de encontrar seu número. Eu sei que a gente fica, que a gente adora saber quem sou eu, quem sou eu. Mas, sim, levou alguns anos para descobrir o meu. Eu, por muito tempo,
eu achei que era um número até eu descobrir que era outro. E aí, quando a gente fica nessa fissura de querer logo saber o nosso, e aí, tipo, se agarra, não é isso, a gente acaba que a gente toma as lições erradas pra gente, né? Porque cada número tem suas lições, tem suas aprendizagens. E aí, quando a gente fica na pressa de se identificar, a gente pode se identificar com o número errado e ficar recebendo informações erradas sobre aquilo, né? Então, hoje vocês tiveram um gostinho para quem está tendo contato pela primeira vez, e então calma, não decide o seu número ainda, leva tempo, é um processo de investigação que a gente precisa fazer. E eu tô vendo aqui que a Camila perguntou, então como é que a gente descobre que número a gente é, né? É preciso fazer um treinamento mais profundo no Enneagrama. Hoje é só um bate-papo, né? E a Suca fez esse super resumo para a gente ter um pouco de noção do que é, mas para saber mesmo as características, detalhes de cada número, para a gente poder. A gente vai se identificar com todos em algum grau, porque é humano, são todas características humanas e a gente pode fazer um pouquinho daqui e dali, mas até a gente descobrir aquele que é realmente a nossa essência, quem a gente é, né? Onde a gente passa a maior parte do tempo, quais são os nossos mecanismos principais, isso leva tempo. Então a gente tem que conhecer a fundo cada número. E aí o convite que eu deixo para vocês é de fazer o ensinamento com o nosso mestre, que é tipo, a fonte, né? E ele vai estar aqui em junho dando esse ensinamento no Brasil, com tradução português. Então é muito precioso isso. Eu já vou colocar o link para vocês saberem mais detalhes. Mas tem também quem não quiser fazer com ele ou não puder ir à Vitória, existem muitos treinamentos de Enneagrama em diferentes tradições, diferentes visões. A gente está apresentando aqui hoje para vocês a visão do Enneagrama Tântrico, né, que é bem tradicional e é menos psicologizado e menos deturpado, como muitas outras são. Mas você pode escolher aquele que você se identifica e fazer um treinamento. É o melhor caminho. Dentro do Trikamahasida Yoga, que é a nossa escola, existe um programa de desenvolvimento pessoal, independente para quem está levando espiritualidade mais a sério ou não. Ele é bem para quem está buscando viver melhor, assim, independente da tradição espiritual que pratique ou não pratique nenhuma, que é o Trika Method, o método Trika. Então, ele tem 3 jornadas: jornada do corpo, da mente e do espírito, entendendo que a gente é tudo isso ao mesmo tempo. Então, ele tem um programa de desenvolvimento para cada um desses centros, né? Corpo, mente e espírito. E aí, dentro da jornada do espírito, trabalha esse enneagrama. Então, é um curso que pode ser feito diretamente com o Dharma Bori, ele está gravado. E aí, dentro do site do Tricapeta, que eu já vou colocar o link para vocês, tem lá a jornada do espírito. E aí, você assiste os vídeos com ele, explicando cada número, para você identificar qual é o seu, né? Esse curso, infelizmente, ele só tem em inglês por enquanto. Mas aqui no Brasil a gente tem vários mentores nesse método. Então você pode fazer a mentoria em português e aprender mais a fundo cada um dos eneatipos e ter o apoio do mentor para ir investigando, porque é algo que só você pode descobrir, né? Você pode ter um terapeuta, um especialista em eneagrama que te dê um pitaco, mas vai ser só um pitaco, porque no fundo a gente precisa descobrir qual o nosso número e as nossas motivações, os nossos padrões. Só a gente é especialista de nós mesmos, né? Então, o que o mentor no Trica Method faz é apoiar esse processo de investigação, te ajudar a, a ver seus pontos cegos e investigar seus padrões e descobrir seu eneatipo. Então, essa é uma das possibilidades. Eu sou mentora, a Sukasiri é mentora, tem a Shivanandini em Vitória, a Durga, o Anuloma, o Gurusevo, Dante. Acho que eu falei todo mundo. Kamala, Camila Vocapik, Isso, Suelen. Suelen. Isso, temos muitos. Então você pode escolher alguém e fazer. A Letícia está falando aqui, só para a pessoa pode se identificar porque determina o tipo é a motivação e não o comportamento, né? Sim, é muito mais Exatamente. motivação. Não sei se isso fica claro para vocês, mas é por isso, exatamente por isso, que a pior coisa que você pode fazer é. Eu fiz umas brincadeiras aqui de falar, alguém conhece alguém assim, mas não façam isso. Não sai julgando todo mundo e tipando família, amigos, porque é impossível julgar
a ação vista externamente. Só dá para julgar a motivação que levou a pessoa a fazer aquela ação. Então, na verdade, só a pessoa pode se autoavaliar. É impossível alguém fazer isso. Por isso que é muito sério, né? Você ser um terapeuta, um mestre que trabalha auxiliando alguém nessa jornada, porque deve ser alguém que conhece muito a fundo a mente humana, né? E que sabe guiar esse processo muito bem. E Camila, a questão nem é tanto saber qual é o seu número logo, porque o processo de descoberta é tão importante, né? Então, essa pressa vem para todo mundo, não é só para você. Mas é sobre autoconhecimento. Então, é sobre esse tentativa e erro, sabe? É sobre você passar uma semana se analisando num padrão e ver se é isso, investigar sua motivação, porque a maioria de nós não sabe nem investigar a nossa motivação. É algo que a gente não para fazer. Ensinaram tanta gente para a escola desde que a gente é pequenininho, mas ninguém pergunta assim, mas qual foi sua real motivação? E a gente não sabe, né? A gente sabe contar história, se defender, inventar desculpas, tudo são artifícios do ego, mas e frear o ego e falar assim, tá, mas qual foi a minha verdadeira motivação? Só isso já é um exercício tão grande, né? E aí, por consequência, depois o número vem. Mas a gente tem que aprender a saber nossa motivação, né, Letícia? E esqueci o que eu ia falar. Estão quietinhos hoje, mas espero que tenha ajudado. O que difere muito a nossa escola é se vocês querem ter um fruto espiritual claro, conhecer a essência, né? Na verdade, eu não conheço nenhuma escola além da nossa, Fria, que vai além da psicologia e guia até o reconhecimento da sua essência e daquilo que eu falei que é da sua a expressão da sua personalidade desvelada, do seu personality display, né? Talvez seja até complicado falar de iluminação, mas às vezes a gente pode pensar também que é um fruto natural. Quando você está numa escola boa, fazendo exercício, fazendo dever de casa, isso acontece, né? Assim como você está numa boa escola e treina e faz os campeonatos, uma hora você ganha o seu campeonato. Então, assim, é um fruto atingível, né? Quando a gente tem nossa motivação pura e sincera. Você quer ler, Shiva Priya, aqueles últimos tópicos que eu não li, que falam sobre o que vai ter no treinamento de junho em Vitória? Sim. Gente, o Dharma Bodhi vem aqui, é o nosso guru, nosso mestre. Ele dá esse ensinamento do Enneagrama e dos 6 reinos, que é o que ele vai dar agora em junho. Para esse processo de despertar da consciência, para nós sabermos quem nós somos e quais são nossas motivações, aquilo que encobre a gente de ser espontâneo finalmente, de ter a nossa personalidade desvelada, sem condicionamento, e são muitos os condicionamentos, né? E é uma oportunidade única, estar na presença dele, receber esses ensinamentos da fonte, né? Existe um aspecto dos ensinamentos de tradição oral que é muito valioso, que se chama transmissão, né? E a transmissão não se dá só sobre as palavras e a informação, e intelectualmente entender o que está sendo dito, mas estar na presença e naquele campo de sabedoria, né? Então vai ser uma oportunidade única. Estou muito feliz que metade das pessoas que estão aqui vão estar lá com a gente. Convide seus amigos. E a Shiva Priya vai falar sobre o que a gente vai ter nesse workshop de, acho que são 3 dias, né? Isso. É de 9 a 11 de junho, de sexta a domingo, lá na Chácara, em Vitória. E vai ser o nome do curso é Enneagrama Tântrico das Personalidades. E lá vocês vão descobrir o seu tipo de personalidade no Enneagrama e o pacote generalizado de padrões kármicos que o mantém em um estado de ignorância relativa de sua verdadeira natureza e o sofrimento que vem deste estado de esquecimento. Descobrirá essas características kármicas específicas, padrões ou áreas em que você adormece mais facilmente e perde a conexão com a sua essência. Aprenderá como esses padrões kármicos únicos se expressam como reatividade emocional, padrões de pensamento e comportamento inconsciente. Aprenderá a cultivar a consciência do momento presente inabalável para que você possa transformar os karmas sempre emergentes de sua personalidade ou estrutura egóica em uma expressão radiante de virtudes inatas chamadas de display de personalidade. Qual foi a outra tradução que você deu hoje, Suka? Depois você fala.
Em contraste com a Personalidade desvelada. personalidade desvelada, em contraste, né, em oposição à personalidade limitada, criada como um meio de amortecer a realidade. E aprenderá a característica mais importante do treinamento em Eneagrama, o mecanismo pelo qual suas emoções negativas, que surgem de padrões kármicos e causam seus obstáculos, na verdade são as chaves para sua plena realização e gozo da vida. Esse treinamento é recomendado para qualquer pessoa em um caminho espiritual ou envolvido em trabalho psicológico, pois oferece oportunidades profundas de autorreflexão, direção e verdadeiro crescimento sustentável. E é muito indicado que esse curso seja feito, é um pré-requisito para quem deseja praticar o caminho do consorte espelho, que é um dos caminhos na nossa escola do Trikamara Siddha Yoga. Existem diversos caminhos, existe o caminho do Kundalini Hatha Yoga, que é o caminho do fogo, existe o caminho da meditação, o caminho do guerreiro, e existe o caminho da água, dos rituais, do trabalho com a yoga das deidades, e o caminho dos consortes espelho. Nesse caminho, o eneagrama tântrico é um pré-requisito. E também é recomendado, quem quer aprender o eneagrama a fundo, fazer o curso preliminares do Trikamara Siddha Yoga, que é dado online, porque ele dá uma introdução à visão do Trikamara Siddha Yoga e informações essenciais para a compreensão de toda a linguagem que vai ser utilizada durante esse curso. Eu vou deixar para vocês o link do curso preliminares. Ele está em inglês, mas a gente já tem a maior parte dele traduzido para o português. Então, você pode adquirir o curso lá no site do TricaPF em inglês e entrar em contato conosco, que aí a gente dá acesso aos vídeos legendados. E também tem a oportunidade, que tem um grupo começando de aprendizagem de inglês a partir do curso preliminares do Trikamara Siddha Yoga. Então, são pessoas que estão interessadas nesse ensinamento e querem aprimorar o inglês, estão aprendendo inglês junto com uma professora, e o curso vai ser todo baseado no preliminares do Trikamara Siddha Yoga. Então, quem tiver interesse nisso, é só falar com a gente, que a gente passa o contato da Vivian, a professora de inglês que vai conduzir essa aprendizagem. Vocês estão quietinhos, eu vou fazer uma fala final, a gente está chegando aqui no tempo, né? Independente do número, gente, não se prendam a se tipar e se rotular, porque não é assim, né? A gente veio aqui só falar que o Enneagrama existe, a gente veio apresentar o Enneagrama. Mas se vocês puderem perceber, independente do número, caramba, eu ajudo, porque eu só quero elogio e eu não sei nem, eu nem me pergunto o que que eu preciso, né? Caramba, eu realmente estou sempre julgando as pessoas. Caramba, realmente eu tenho uma obsessão por ser eficiente, ser reconhecida e ser vista como alguém de sucesso. Caramba, eu realmente acho que as emoções e essa minha instabilidade, essa montanha-russa de emoções que eu vivo é a realidade predominante, né? Caramba, eu sou canguinha, eu não quero me dar, não quero nem aparecer, porque dá trabalho dar boa tarde para minha avó. Eu quero ficar aqui no meu mundinho fechado na minha cabeça. Caramba, eu sou medroso, eu tô sempre vendo que tudo é um perigo e eu tô obsessivamente sempre tentando, sabe, me defender do mundo. Caramba, eu tô sempre sendo um Peter Pan, querendo só me divertir, fugir de responsabilidade. Caramba, eu sou muito mandão. Caramba, né? Eu tô sempre querendo paz, fugindo das guerras, mas eu tô fugindo da minha própria vida. Qualquer desses padrões que você percebeu que você tem, eu acho que uma reflexão que pode ser legal para vocês, essa é um convite, é que vocês pensem que pode ser diferente. E se eu pudesse ser diferente? E se esse meu padrão compulsivo eu estiver, na verdade, escondendo uma virtude, que é a melhor versão de mim, a coisa mais bonita que eu posso expressar, né? É uma possibilidade. A gente está nessa escola para isso, para expressar a virtude, que é a forma mais bonita de expressão de sabedoria e compaixão que a gente pode viver nessa vida. E acordar todos os dias e caminhar a cada passo, sendo virtuoso. Desvelando a nossa personalidade. Sem os véus, sem esses véus, sem esses vícios de avareza, medo, violência, instabilidade emocional, vaidade, orgulho e raiva.
Então tá, gente. Esse foi o chá de Dharma de hoje, A com o gente tema tem Enneagrama Tântrico. 4 minutinhos. Eu pensei de quem já descobriu o seu número poder falar um pouco do quão importante foi, que diferença fez na vida. Porque eu acho um ensinamento tão transformador, eu posso até falar rapidinho de como foi pra mim. é, E mesmo quando eu tava achando que eu era outro número, antes de eu descobrir meu número certo, eu ainda assim aprendi muito sobre mim. Mesmo na confusão, né? Como a Açúcar falou, só o processo de você ficar se observando e entendendo seus padrões, você já aprende muito sobre você. E eu aprendi muito sobre mim mesmo quando eu estava achando o número errado. Porque eu fiquei mais observadora do que era automático, eh, dos comportamentos que eu fazia, do tipo de pensamento que eu tinha, das emoções que eu sentia com mais frequência, do que desencadeava aquelas emoções, quais eram os meus gatilhos. Eu estava muito observando tudo isso, então eu fui aprendendo, mesmo achando o número errado. E quando eu achei o número certo, então, aí, puf, né, tipo, clareou tudo. Ah, tá, por isso que eu sempre me senti assim. Por isso que eu sempre usei esse mecanismo para lidar. E por isso que eu sofria tanto. E tem coisas que a gente acha tão. O mundo é assim, eu sou assim, tão óbvia, e que a gente dá como dado e absoluto, que as coisas têm que ser desse jeito, não tem jeito, porque essa é a minha personalidade, que nem a Açúcar falou, às vezes a gente usa o signo para isso, né? Ah, eu sou de Áries, então é assim mesmo. Ah, eu sou escorpiana, então você tem que aguentar. Né? A gente usa como uma desculpa para os outros, né, para desculpar nossos maus comportamentos, mas é uma desculpa para a gente continuar sempre igual e não ter que crescer e amadurecer. E a gente pode fazer isso com o Enneagrama também. Mas, para mim, acabou fazendo a função contrária de, tipo, acordar que aquilo era um padrão enrijecido, que não era a minha essência, e que eu podia me libertar daquilo, que eu não precisava continuar repetindo aquele mesmo comportamento de sempre, que por mais que fosse confortável, sabe, que toda merda, mas tá quentinho, assim, que a gente fica repetindo as mesmas coisas porque já é familiar, eu estava eu não estava vivendo o meu propósito plenamente, eu não estava contribuindo de verdade para a vida das outras pessoas, eu estava me escondendo no meu casulo, na minha zona de conforto. E isso estava me prejudicando e estava impedindo que eu desse o meu melhor no mundo, né? E estava prejudicando muito os meus relacionamentos, porque eu faço 9, então eu achava que eu estava apaziguando tudo, que eu estava mantendo tudo numa nice, que eu estava lá mediando os conflitos de todo mundo e que isso era o melhor que eu podia fazer. E quando às vezes o que eu precisava era dar um berro e falar que basta, que essa situação não tá legal, e, e isso era que realmente ia produzir mudança na relação, sabe? Encarar que o conflito tá ali, parar de jogar toda a sujeira para debaixo do tapete, botar em cima da mesa e falar, vamos assumir que as coisas não estão bem, e vamos lidar com isso, né? Isso para um 9 é muito desafiante, porque a gente prefere fingir que tá tudo bem, ir levando, empurrando com a barriga, até que não aguentar mais e puf, explodir com a droga toda na cara de alguém. Às vezes é alguém que nem tinha nada a ver com a história. Mas aquela raiva que a gente foi engolindo durante anos, uma hora explode, né? Então, é, aprender os meus padrões me ajudou muito a me libertar dessa minha mania de tentar apaziguar. E as manias de cada um vai ser diferente, mas mostra pra gente que existem outras formas de ser, né? E o enneagrama ele não só mostra onde a gente é problemático, mas ele mostra, ele aponta para onde é a nossa virtude, né? Qual é o 9 virtuoso, ou qual é o 3 virtuoso, o 7 virtuoso. Então ele mostra que, tipo, eu tenho um potencial enorme em mim, que se eu parar de ficar na mania de agir sempre da mesma maneira, que eu posso atingir um potencial incrível que vai ser tão benéfico para o mundo. Então ele mostra o caminho para onde ir, sabe? E a gente para de ficar viciado nos velhos padrões antigos. Então, esse foi assim que foi tão relevante para mim o Enneagrama e para vocês. Eu posso falar rapidinho? Vem, Flávia. Oi, tudo bom? É que eu não não estudei o Enneagrama Tântrico, mas eu
Na verdade, eu não sei nem dizer se eu estudei o Enneagrama, porque, na verdade, eu acho que eu aprendi por osmose, porque é o caminho e que meus pais seguiram, e eles estudam isso desde que eu era criança, e tá na minha vida, e eu simplesmente só sei. Tipo, é claro que eu já fui no Enneagrama, já fiz, enfim, mas já li sobre a vida do Gurdjieff, já li sobre várias coisas, mas eu só simplesmente tô imersa nesse mundo desde que eu me entendo por gente, praticamente, né? Nesse conhecimento. Então, tipo, e eu já sei qual é meu tipo, apesar de ter muita gente que acha que eu sou outros tipos, mas eu tenho bastante certeza do meu tipo. E o perigo, assim, eu só queria falar assim, é muito bom você entender seus padrões e dá pra você fazer isso com os reinos, dá pra você fazer isso com o enneagrama, mas o perigo é você também ficar, eu posso falar por mim, assim, que é você ficar um pouco escravo disso também, e, e se agarrar demais naquele tipo e naquele ego e eu sou isso, eu sou isso, e tipo, e aquilo acaba te impedindo de crescer, né? Porque isso pode acontecer também, eu acho que também, eu acho que eu já passei por isso, então, tipo, então é importante você também não ficar escravo desse ego de eu sou seis, ou eu sou ou eu sou nove, ou sei lá. É tipo, é a contribuição que eu poderia dizer, assim, pra galera que tá começando a entrar nesse mundo. Então, e é isso. Obrigada, Flora. A Flora descreveu uma diferença bem clara entre o Enneagrama para psicologia, né, e para desenvolvimento espiritual. Para a gente, o reconhecimento do ego ou da paixão, ou desse padrão, é só um primeiro passo, né? E a meta é sempre ir para a virtude e não ficar pensando que eu tenho esse padrão, esse ego. Então, isso é uma fase breve, que realmente deve ser breve, né, Flora? Senão vira um sofrimento eterno. Saber que eu tenho essas paixões e esse ego, mas eu fico só vivendo, que nem o signo, né? Silvia Priya falou. Eu sou ariana mesmo, e eu sou assim mesmo, e sou sagitariana mesmo. Não, a gente quer entender como é que é a virtude e a personalidade desvelada, a gente quer seguir. E a forma como as setas se dão no nosso enneagrama, Flora, elas têm um direcionamento também, mas aí é papo para mais para frente. Porque tem um movimento de maturidade que a gente tem que sempre tentar ir para lá. É o mapa, é o mapa. É um bom Acho mapa. que em todas as escolas de Enneagrama tem a proposta de ter um movimento de maturidade, né? O próprio Enneagrama já dá isso como um dado, as setas e tal. Só que, tipo, dá pra usar errado também. Não se aventurem sozinhos. Vocês precisam estar dentro de uma escola, né, Flora? Ou com um terapeuta. Porque é uma caminhada longa e a gente precisa. Sozinha fica bem difícil. Diga, Wagner, só vou pedir para você ser breve, que a gente já está passando da hora, mas fala lá. Oi, de novo. Só uma coisa sobre esse processo todo de se conhecer dentro de uma tipagem que tem a ver com o que vocês já mencionaram a respeito de não ter pressa, porque quando eu penso na minha própria história, eu passei um bom tempo tendo a minha constituição vata muito desequilibrada, então eu me comportava como um certo eneatipo. A partir do momento que eu comecei a trabalhar nesse processo de, ai, peraí, do ponto de vista do Ayurveda, eu tenho que consertar isso aqui primeiro. Eu parei de me comportar com um certo eneatipo e as outras coisas começaram a aparecer. Então, ter um pouco de paciência e outras ferramentas que a gente está doente e às vezes não sabe. A gente precisa estar saudável, mais ou menos, para saber onde é que a gente se comporta de fato quando a gente está saudável. Sem esse processo de estar saudável é muito difícil de reconhecer. Então, eu uso para mim hoje em dia a hipótese de eneatipo, né? Aí eu falo, tá, se eu sou esse eneatipo, como é que é meu dia a dia, né? Vou ver se bate e tal. Eu gero uma grande confusão ainda a respeito dessas coisas, porque minhas rotinas ainda não são muito bem estabelecidas e meus padrões de comportamento são meio malucos, e eu não entendo por que ainda. Mas
Eu acho isso super importante, que é, usar o Eneagrama com outras ferramentas é super importante. Porque, como o Ayurveda, como entender os seis reinos, porque é isso, você ainda tem um padrão, mas pode, nesta vida, estar acumulando um outro tipo de comportamento emocional baseado nos reinos, né? E a gente vai trocando. E aí, beleza. Como é que a gente distingue isso? Então, ter ah, essas bases, né? Todas elas relativamente estáveis é importante para no processo de autoconhecimento da estrutura do ego para se libertar dele eventualmente, né? Do ego ah, como identidade ruim, não como aquela amostra de identidade, né? Display de personalidade. A gente faz isso, né, Wagner, na nossa escola, de uma maneira que a gente tenha uma mesma visão com base de todas as tecnologias, né? No Trikamahasya Yoga é a mesma base do Dharma não dual, dessa visão tântrica que está no Enneagrama, que está na forma como a gente compreende a Ayurveda, o cultivo da saúde, no yoga, na toda a filosofia. Então, isso dá uma coerência para o que a gente está praticando muito grande, né? Porque a gente pode se apoiar em muitas formas de autoconhecimento, meio como coxa de retalho, né? Pega um negócio daqui, pega outro dali, acha que é tudo, é tudo igual, no final nós somos todos conectados, então é tudo a mesma coisa. Não é bem assim, né? Porque às vezes vem de origens filosóficas completamente diferentes, as coisas parecem que conversam, às vezes usam os mesmos termos, usa o sânscrito também, mas vem de uma linhagem completamente diferente ou já se perdeu da linhagem, é uma super deturpação moderna, né, uma compreensão com uma mente ocidental de algo que veio do Oriente, e aí deturpa tudo, não tem um mestre, não tem uma orientação, acha que está sabendo o que está falando e não está. Então, hoje a gente tem acesso a tanta informação e pode virar uma miscelânea de coisas que mais nos confundem do que trazem clareza, né? E a gente pode ficar usando tudo isso mais para ficar no mesmo lugar e parecer que está mudando do que de fato mudar. E eu acho que também fazer isso com a orientação de um mestre faz uma diferença absurda, não só da autenticidade de onde a gente recebe esses ensinamentos, mas de ter alguém que vai mostrar os nossos pontos cegos. Porque a gente é capaz de ficar patinando, mudando de sistema. Agora eu tô no Enneagrama, agora eu tô na Ayurveda, agora eu tô num outro negócio na Nava e eu nunca cresço de fato, sabe? Fico cometendo os mesmos erros de sempre. Eu posso ter minha mãe reclamando sempre das mesmas coisas, meu marido reclamando sempre das mesmas coisas e nada mudar. Mas aí quando você tem um mestre que fala, olha aqui esse erro que você está cometendo sempre. Você não está enxergando, você não está mudando isso, aí você não tem mais para onde esconder, né? Então, quando você tem um mestre, faz toda a diferença se você de fato quer crescer. Tem um ditado que é bem recorrente na nossa escola, que é que a gente não pode trocar o mapa pela caminhada, né? Então, se a gente se viciar em ficar olhando para os mapas, esses mapas são ótimos, mas eles servem para a gente caminhar. Então, a gente para de caminhar para ficar olhando o mapa e comparando e ver o que que bate com o que, e é só uma pegadinha do reino humano ou uma punheta mental. Mas tem vários, mas tem vários, Wagner, várias correlações. Por exemplo, os eneatipos, cada número do eneagrama, ele tende a ter um corpo diferente, porque a pessoa medrosa ela é pequenininha, porque a pessoa valentona 8 geralmente ela é grandona. Então, e aí você vai vendo que realmente Vata e Pitta e Kapha, elas se correlacionam sim. Então tem tudo isso e é muito gostoso ver isso tudo acontecendo, né? Quando a gente começa a triangular todo esse entendimento. É muito legal, sim. E aí, vamos fechar, pessoal? Foi muito bom estar com vocês. Estou vendo que vocês estão aí fazendo amizade e tudo. Vamos tirar uma fotinho? Quem quiser abrir a câmera para a gente tirar uma foto do grupo de hoje. Foi muito gostosa essa troca. Estou super animada para os ensinamentos em junho com a Rabori, a gente vai poder aprofundar tudo isso. É bom ver as carinhas de vocês, só fico vendo nomes. Ai, o neném! Que gostoso, Sada. Oi, João! Oi! Ó. Vamos lá? Um, dois, três e.
Gente, a gente vai combinar o tema da próxima semana. Se vocês tiverem pedidos de temas, podem me mandar lá pelo Instagram, pode mandar pra gente no Instagram que eu coloquei, que é do TricaBR, sugestões, temas que vocês gostariam de discutir, de conversar sobre aqui no Chá de Dharma. A gente vai combinar o próximo da segunda-feira, a gente divulga lá no Instagram e também no grupo do WhatsApp. Quem não tiver ainda no grupo do WhatsApp, entra lá nos stories do Instagram, que tem lá o link para vocês participarem do grupo do WhatsApp para receber sempre a gravação e o link para participar da próxima semana, o tema, todas as informações lá, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.